Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 25 de setembro de 2023. Sejam todos bem-vindos. E como é bonito, meus amigos, eu realmente acho bonito e comovente um parlamento homenageando um veterano da Segunda Guerra Mundial. Aposto que você também se comove e acha bonito. Pois é, um parlamento de pé aplaudindo um veterano da Segunda Guerra Mundial é, em muitos casos, de ir às lágrimas. Mas espera um pouquinho. Você começa a perceber, de repente, que o homenageado é sim um veterano da Segunda Guerra Mundial, porém lutou para o bigodinho da Alemanha. Foi um oficial da SS e contribuiu para o massacre de centenas de poloneses durante a Segunda Guerra Mundial. Então a homenagem do parlamento passa a ser uma ofensa, um soco na boca do estômago de qualquer um que tenha um mínimo de decência moral. Pois é, mas foi o que aconteceu no Canadá na semana passada. O parlamento canadense aplaudiu de pé este senhor que aparece aí no vídeo. Um veterano da Segunda Guerra Mundial que atuou sim para a SS do bigodinho da Alemanha. E o mais interessante desta homenagem é que ela ocorreu durante uma visita de Zelensky, o homem forte da Ucrânia, que também lidera um batalhão neonazi, o batalhão Azov. Coincidência? Zelensky estava no Canadá, foi aplaudido pelo mesmo parlamento, e então, de repente, o parlamento levanta-se e aplaude um veterano nazi. Coincidência? Bem, a notícia, é claro, rodou o mundo, saiu em tudo que foi veículo de comunicação, até mesmo nos grandes. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau dizia ao Zero Hedge, e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que comanda um batalhão neonazi, homenagearam um verdadeiro nazi da Segunda Guerra Mundial com uma ovação de pé na sexta-feira. Já a Fox News comentou como a homenagem ofendeu os judeus canadenses, dizendo que organizações judaicas canadenses e muitos críticos foram às redes para protestar contra o parlamento canadense por ter aplaudido de pé um homem que lutou pelos nazis durante um evento que contou com a visita do presidente Volodymyr Zelensky. Os amigos de Simon Wiesenthal Center, uma organização canadense sem fins lucrativos dedicada a educar as pessoas sobre o Holocausto, fez uma dura crítica através do X ou Twitter, como queiram. A fundação, ou melhor, os amigos do Simon Wiesenthal Center, estão chocados com o fato do parlamento do Canadá ter aplaudido de pé um veterano ucraniano que serviu em uma unidade militar nazi durante a Segunda G, implicando no assassinato em massa de judeus e outros. O fato de um veterano que serviu numa unidade militar nazi, ter sido convidado e aplaudido de pé no parlamento é chocante. Numa altura de crescente antissemitismo e distorção do Holocausto, é incrivelmente perturbador ver o parlamento do Canadá levantar-se para aplaudir um indivíduo que era membro de uma unidade da Waffen-SS, um ramo militar nazi responsável pelo assassinato de judeus e outros, também poloneses, que foi declarado uma organização criminosa durante o julgamento de Nuremberg, continuou o Centro de Amigos Simon Wiesenthal em seu comunicado. Bem, aqui outra matéria, essa publicada também no Zero Hedge, diz o seguinte: de acordo com a Associated Press, o homenageado, o senhor Yaroslav Hunka, de 98 anos, lutou com a primeira divisão ucraniana na Segunda Guerra Mundial antes de migrar para o Canadá.
Formada em 1943, a SS Galizia era composta por ucranianos da região da Galiza, no oeste do país, e foi armada e treinada pelos nazis do Bigodinho e comandada por oficiais alemães. No ano seguinte, a divisão recebeu a visita do chefe da SS, Himmler, que elogiou muito a eficácia da unidade no massacre de poloneses. As subunidades SS Galintina, ou Galiza, foram responsáveis pelo massacre de Ruta Pieniacka, na qual queimaram vivos de 500 a 1.000 aldeões poloneses. Então, esse senhor foi homenageado juntamente com Zelensky pelo parlamento canadense. Bem, na semana passada, essa senhora que aparece na tela, a satanista Marina Abramovic, disse que foi convidada por Zelensky para ser embaixadora ucraniana e cuidar das crianças que foram afetadas pela guerra. Bem, há muito o que falar sobre essa senhora, Marina Abramovic. Se ela foi de fato convidada por Zelensky, parece que isso também não nos deveria surpreender. O fato é que essa senhora é muito ligada aos irmãos Podesta, que, por sua vez, marcavam encontros entre poderosos com jovenzinhas ou jovenzinhos na ilha de Epstein. Aquele que suicidou-se, Jeffrey Epstein, suicidou-se em Nova York depois de ser preso. Pois é, Marina Abramovic era muito amiga dos Podestas e também dos Clintons, e coincidentemente Bill Clinton frequentou inúmeras vezes a ilha de Jeffrey Epstein. O fato é que essa senhora também é ligada aos satanistas de Nova York, com muita história em relação a, digamos, abusos infantis, para ser bastante brando neste caso. Ela é muito amiga de Lady Gaga, por exemplo, entre outros bambas do satanismo. Então imaginem uma senhora com todas essas ligações perigosas envolvendo crianças, Podestas, Epstein, ser convidada para cuidar justamente de crianças. Isso também não sei por que não me surpreende. Deveria, né? Deveria, mas não sei por que não me surpreende. Bem, como falamos de Bill Clinton, a semana passada foi marcada por um encontro virtual entre Bill Clinton e o chefão do Estado Vaticano, o argentino Bergoglio, numa teleconferência onde os dois discutiam como salvar o planeta. Pois é, da crise provocada pelo próprio homem, segundo o argentino Bergoglio. Mas o mais interessante, além de ser um encontro com Bill Clinton, que tem sim uma constrangedora capivara, o argentino Bergoglio assumiu o discurso de Guterres, o chefão da ONU. Bem, por falar em Guterres, na semana passada, Guterres fez um pronunciamento em Nova York, dizendo que a Terra já passou da fase do aquecimento global. Agora estamos na fase já do derretimento. Bem, essa matéria saiu no People Voices e diz o seguinte: a admissão pública de que a elite quer despovoar o planeta surge depois que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ter declarado recentemente que os globalistas estão agora enfrentando a ebulição global como uma questão de urgência urgentíssima. Depois, a SlayNews.com relatou que durante um discurso carregado de destruição, Guterres afirmou que a Terra agora tornou-se irrespirável e o calor é insuportável. O chefe da ONU afirma que essas alegadas condições na Terra se devem às mudanças climáticas provocadas pelo homem.
A Terra, disse ele, é irrespirável, o calor é insuportável e o nível de lucro dos combustíveis fósseis e a inalação climática são inaceitáveis. Ele revelou também que a nova narrativa da elite global, agora da elite globalista alarmista, é que o tempo do aquecimento global terminou. Agora nós já estamos no tempo da ebulição global. Tudo está derretendo, segundo ele. Bem alinhado com esse discurso, então, aparece o argentino Bergoglio numa teleconferência com Bill Clinton. Sublinhando a urgência de enfrentar a catástrofe das alterações climáticas, o argentino Bergoglio e Bill Clinton prometeram, naquela teleconferência da semana passada, combater a ebulição global antes que seja tarde demais. Vejam, o termo ebulição global parece também já foi assumido pelo homem forte do Estado Vaticano. Disse Bergoglio, é hora de trabalharmos juntos para parar a catástrofe ecológica antes que seja tarde demais. Vamos parar enquanto ainda há tempo, por favor, ele disse. Ele também reiterou a sua intenção de divulgar um segundo documento sobre a catástrofe climática provocada pelo homem ainda este mês. A mudança ocorre 8 anos após a publicação de sua encíclica Laudato Si sobre o mesmo tema, diz o People Voices. No final de agosto, Bergoglio disse que é hora dos líderes mundiais ouvirem a ciência e instruírem uma transição rápida e equitativa para acabar com a era dos combustíveis fósseis. Vejam, Bergoglio disse que os líderes precisam ouvir a ciência. Já vai longe o tempo em que ouvíamos de um Papa que era preciso que os líderes mundiais ouvissem a Deus. Disse Bergoglio que é absurdo permitir a exploração e expansão contínua de infraestruturas de combustíveis fósseis. Muito alinhado com o que disse Guterres, claro. A queima desenfreada de combustíveis fósseis e a destruição das florestas estão aumentando as temperaturas e provocando secas massivas, disse Bergoglio. E ele alegou também que a catástrofe é produto da ganância consumista alimentada por corações egoístas. Aqui há uma controvérsia muito grande porque inúmeros cientistas dizem que sim, de fato a Terra está atravessando um período de muito calor e muitas tempestades solares, mas isso nem de longe tem a ver com o que é produzido na Terra propriamente. A queima de combustíveis fósseis não teria capacidade para alterar, seria como imputar a uma espinha ou a um cravo um cancro em todo o organismo. Muitos cientistas, claro, falam que tudo isso faz parte de algo muito maior, como, por exemplo, as alterações no Sol, no próprio Sol, que influenciam diretamente o clima na Terra. Mas parece Bergoglio que quer usar a ciência, está se referindo a uma ciência que decreta que a culpa é do homem. Francisco sugeriu também que políticas semelhantes às comunistas devem ser praticadas para abordar as mudanças climáticas. Aqui é preciso perguntar a Bergoglio quando foi que a estratégia comunista teve um efeito positivo para o planeta e para a humanidade. Quando foi que a estratégia comunista deu certo? Bem, é preciso perguntar, mas claro, Bergoglio certamente não responderá. As nações mais ricas contraíram uma dívida ecológica que deve ser paga às nações mais pobres, declarou ele. E aqui é o ponto alto do discurso, porque neste momento certamente todo mundo concordará. Sim, as nações mais ricas produziram muita miséria, por exemplo, no continente africano. Mas daí usar este argumento para trazer de volta a solução comunista é que é o problema. Isso me lembra a tática da antiga serpente no paraíso. Ela, quando quis seduzir a nossa primeira mamãe, Eva,
Falou muitas verdades, mas no meio das verdades colocou os ovinhos da discórdia, claro, ou da mentira. De fato, Bergoglio tem razão quando fala que os mais ricos provocaram ou produziram muita miséria, mas primeiro ele não dá o nome dos mais ricos e segundo oferece uma solução que só agravaria o problema. Tudo isso é de caso pensado? Essa é a questão. Terminou Bergoglio dizendo: vamos atender ao nosso apelo para apoiar as vítimas da injustiça ambiental e climática e para pôr fim à guerra sem sentido contra a criação. Mais uma vez, um discurso bastante emocionado, ou melhor, emocional, mas sem objetividade. Quem são as vítimas da injustiça ambiental? E como exatamente resolver o problema dessas vítimas? Tornando-as ainda mais pobres? Pois é, ao que tem feito a política globalista, impondo regras de desenvolvimento que estrangulam o crescimento de nações pobres por conta da salvação do planeta. Se eles não são culpados, então por que impedi-los de produzirem riquezas? É isso que está no fundo da Agenda Global 2030 da ONU, que, por outro lado, nunca acusou a China, o maior poluidor do planeta, nunca aplicou nenhuma sanção por conta disso e nem a acusou diretamente por contribuir ou para a contribuição do desastre climático que, segundo eles, vem pela mão do homem. Ora, se vem pela mão do homem, então é preciso buscar os maiores e efetivos destruidores da natureza, o que também nunca é abordado, não objetivamente. É sempre por essa linguagem subjetiva, sem apontar nomes nem dizer exatamente o que eles farão para reduzir as emissões de gases. Bem, se o argentino Bergoglio não fala, o Fórum Econômico Mundial, a quem o seu discurso está alinhado, diz claramente hoje que a solução é reduzir a população mundial. Então, estaria Bergoglio também aceitando que isso sim salvaria o planeta? Vamos reduzir a população? E de que forma? Bem, são perguntas então que ficam aí para os especialistas responderem. O que está por trás do discurso de Bergoglio? Aqui outra notícia interessante sobre a liberdade nos Estados Unidos ou no mundo ocidental. Diz o RT News que o ex-apresentador da Fox, Tucker Carlson, alegou numa entrevista recente que figuras não identificadas em Washington obstruíram ou proibiram as suas tentativas de entrevistar o presidente russo Vladimir Putin. Tentei entrevistar Putin, disse ele, e o governo dos Estados Unidos me impediu. Ele também explicou que se sentiu decepcionado com a falta de apoio para a perseguição que vem sofrendo atualmente, ou que está recebendo da mídia dos Estados Unidos. Bem, o mais interessante dessa história é a demonização, a fábrica de demonização do Ocidente a todo vapor, enquanto Zelensky pode, por exemplo, homenagear ou comandar um batalhão nazi e o parlamento canadense pode homenagear um veterano nazi. Mas o mauzão da história, claro, não pode sequer ser entrevistado por Tucker Carlson no país que deveria, evidentemente, salvaguardar a liberdade. A liberdade de opinião, a liberdade de escolha, a liberdade de ir e vir, mas já não é mais o que acontece. Se eu tinha saudades de um Papa que dizia no passado, devemos ouvir a Deus, teremos ou já temos agora saudades da Constituição norte-americana. 2 pilares que foram bastante atacados nos últimos 50 anos, para dizer o mínimo. Para terminar, vejam, tem tudo a ver com o que eu falei até agora, só que numa outra esfera, num outro âmbito, esse econômico.
O Macquarie Bank, um banco com mais de 250 milhões de dólares em ativos, com sede na Austrália, comunicou que lançará um plano para eliminar todos os serviços de pagamento em dinheiro, cheque e telefone em janeiro de 2024. Entre janeiro e novembro de 2024, diz o comunicado do banco, eliminaremos gradualmente nossos serviços de dinheiro e cheque em todos os produtos bancários e de gestão de patrimônio do Macquarie, incluindo pensões e supercontas. Também estamos desativando nosso serviço bancário telefone automatizado, usado para fazer pagamentos por telefone. Isso significa, diz o comunicado do banco, que a partir de novembro de 2024 não ofereceremos mais serviços de dinheiro ou cheque. Em vez disso, o correntista poderá fazer pagamentos digitalmente, uma maneira mais segura, rápida e conveniente de fazer transações bancárias, diz o comunicado. Os clientes do Macquarie, que atualmente depositam e sacam dinheiro em agências afiliadas ao National Australian Bank, também poderão, ou perderão, melhor dizendo, esta opção até novembro. Assim que as mudanças forem implementadas, qualquer pessoa que faça transação bancária no Macquarie e queira sacar dinheiro será relegada aos caixas eletrônicos do banco, que permitirão ainda aos clientes sacar no máximo 2.000 dólares australianos por dia. Já os clientes podem continuar a sacar dinheiro de suas contas de transação por meios de caixas eletrônicos na Austrália e no exterior, diz o comunicado, sem taxas. No entanto, depósitos em dinheiro e saques em agências não estarão mais disponíveis a partir de 1º de janeiro. Diz aqui o Daily Huddle que um relatório recente do Banco Central da Austrália descobriu que menos pessoas utilizam dinheiro para pagamentos, mas concluiu que esta opção, ainda é importante para algumas pessoas. Uma pesquisa do Banco Central descobriu que o dinheiro foi usado em 27% apenas das transações pessoais, porém foi um pouco isso em 2021, porém foi um pouco maior do que em 2020, onde só 23% das pessoas usaram dinheiro nas transações bancárias. Isso não quer dizer que o dinheiro precisa ser eliminado, já que poucas pessoas o usam diretamente atualmente, usam o dinheiro físico. No entanto, a opção tem que estar sempre aberta, porque em determinados casos, quando não existe, por exemplo, energia elétrica e não se pode sacar o dinheiro ou fazer operação digital, bem, aí então serve e muito bem o dinheiro físico, só que é exatamente isso que eles eliminarão. Então, se houver um apagão global, haverá também um apagão econômico, desde que já não exista o dinheiro físico, entre outras coisas. Mas isso quer dizer que mais pessoas se deixarão chipar logo mais na Austrália, porque não haverá essa possibilidade. Então parece que a Austrália é sim um laboratório do Fórum Econômico Mundial em pleno funcionamento desde a Pand, não é mesmo? Muito bem, eu vou ficando por aqui. Lembrando aos amigos que esse canal precisa ir muito da colaboração daqueles que podem, claro. Se você pode, gosta desse canal, nos ajude tornando-se membro. A membresia é baratinha. A mais barata é R$ 2,99 por mês. É baratinha, mas nos ajuda a permanecer aqui na plataforma, porque tá, meus amigos, realmente cada vez mais difícil. Daqui a pouco este canal estará respirando por aparelhos. E se você gostou desse vídeo, claro, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike e, se possível, deixe aqui também os seus comentários. Até amanhã, se Deus quiser.